Não, mas agora apareceu? Tá todo mundo aí? O meu caiu. Eu achei que tudo tinha caído. Então vamos lá. O caminho discipulado. Já falamos que é esse caminho de serviço, que esse processo acontece paralelo, dentro do, né? Não dentro do grupo de oração, que o momento de oração é importante, e o momento de formação também, que ocorre nos incendeias. Mostramos o infográfico, bonitinho aí. E aí vamos para a fase querigmática, que é o primeiro encontro, não é? E aí a gente passa pelo primeiro batismo, o Espírito Santo, o início dos carismas, vida comunitária. É nessa fase que vem as primeiras abordagens voltadas para o trabalho específico com a juventude. Tá bom? Então essa formação básica deve sempre ocorrer nos grupos de oração, ao acolher novos membros. Então a gente vai ter que criar sempre um ciclo dentro do grupo, que precisa ser renovado. Então olha lá, no grupo de oração não acontece o seminário de vida, a experiência de oração, o aprofundamento de dons e o grupo de perseverança. Essa é a fase querigmática, dentro do grupo de oração. Ah, Giovanni, mas o meu grupo de oração tem 5 anos que não faz seminário de vida. Está errado. Completamente errado. Por isso que faltam servos. Doem quem doer, a verdade deve ser dita. Esse processo deve ser feito. E a Arquidiocese tem feito um empenho muito grande para que isso aconteça. Que todos os grupos passem por todo esse ciclo. Esse é o ciclo que não depende do Ministério Jovem, tá bom? Vou deixar isso bem claro. Isso aqui não depende do Ministério Jovem. É o grupo de oração que faz. A não ser que seja o grupo de oração jovem. Também tem que fazer isso. Tá? O ideal é que faça a cada 2 anos. Né? Você faz um, depois o outro, e dá um tempo de digestão. Para que o povo se aprofunde. Até para formar novos servos. Que depois do grupo de perseverança, você vai encaminhá-los para a formação da Paulo Apóstolo. O grupo de perseverança, pouquíssimos grupos da Arquidiocese fazem. Tem uma apostila própria, tá, Claudênia? E nessa apostila vem um conjunto de encontros. Os encontros voltados para a formação eclesial mesmo, sabe? E aí é preciso investir nisso. Aí. Não, o negócio está terrível hoje, mas vamos lá. E aí o seu ministério vai estar realizando esse trabalho. Tá? Claudênia, é um encontro à parte, tá? Essa perseverança. Mas aí o Ministério Jovem, ele vai fazer esse trabalho aqui, ó. O acolhimento, pastoreio, atividades de vivência. E os temas para acontecer nos incendeias. Formação integral dos jovens, chamado e vocação, projeto de vida pessoal, afetividade e sexualidade. E aqui tem os materiais que você encontra essas coisas. Vamos aprofundar isso? Vamos lá. Acolhimento e pastoreio, a gente já trabalhou em formação anterior. Toda aquela abordagem, cadastro, essa coisa toda. E atividade de vivência fraterna? Ver filmes, passeios, comer sanduíche, pizza, etc. Jogos, esportes. Passar tempo juntos. Tá? Passar tempo. Passeia com eles. Enfim, coisa de jovem mesmo. Esses processos são para toda a fase juvenil, não apenas a querigmática. Tranquilo? Já os temas
seriam esses aqui. A missão do jovem. Lembra, a gente viu isso lá no YouTube. Sentinelas da manhã, você pode passar a moção, falar com ele, ó, você é um sentinela, chamado a vigiar, tá junto de Deus, e aí lá vai. E a formação integral do jovem, chamado e vocação, projeto de vida pessoal. Chamado e vocação, é interessante a gente distinguir que não é só vocação para a vida religiosa, ao padre, mas é uma vocação em geral. Lembrando que nós temos 3 níveis de vocação. Tem a vocação à vida, que é a vocação ao amor. Deus nos chama a vida por amor. Depois tem a vocação a ser cristão e à santidade pelo batismo. E depois tem a vocação específica, que é onde cada um vai responder de uma forma construindo o reino. Seja matrimonial, seja sacerdotal, religiosa, consagrado, leigo, celibatário. Essas aí são vocações específicas. E afetividade e sexualidade? Lembra que eu já falei sobre isso aqui, ó. Trabalhar afetividade e sexualidade com um jovem que acabou de chegar, não vai dar fruto. É preciso ter uma sobriedade para chegar aqui. Faça ele se sentir parte primeiro, ele entender tudo. Depois a gente vai ver. Não é a ponta de lança. Porque é comum. Vamos trabalhar com jovem. Trabalha afetividade e sexualidade. E eu já falei. Afetividade e sexualidade tem que ser bem orientado. Qual dimensão? Qual área? Qual tema? Tem vários temas. Você pode fazer um ano inteiro de encontro que não vai resolver. Não vai estancar. Sempre vai ter alguma coisa. E aí eu vou falar sobre a formação integral de jovens. As dimensões. Nós temos a psicoafetiva, a psicossocial, a mística, a sociopolítica ecológica e a capacitação. Eu já falei sobre isso num vídeo atrás. E aí é preciso ter pessoas capacitadas para tal abordagem. Não é levar qualquer um, não. O pregador lá, pode levá-lo, você tem um testemunho dentro para poder dar um testemunho? Pode. Mas é preciso ter algo a mais, um acréscimo, uma orientação, um processo. Não tornar aula e nem dinâmicas vazias sobre determinado assunto, mas formação completa, sabe? Por exemplo, se vou trabalhar afetividade e sexualidade. Vamos supor lá, o tema do dia, masturbação. Olha aí, é um tema específico que você pode trabalhar. E é claro que você não trabalha ele primeiro, né? Você vai trabalhar toda a razão de ser, por que nós somos seres afetivos, seres sexuais, e aí vai. Ela sozinha não abordaria os demais temas, mas foi dada ênfase em alguns deles, tá? Em alguns especiais. Vamos lá. Dimensão psicoafetiva. O autoconhecimento pode levar a um amadurecimento pessoal, autovalorização, autoaceitação, autoperdão, etc. Um dos encontros que tem na renovação carismática, que é interessante trabalhar, é um encontro comigo mesmo. É um encontro de formação. Você já fez? Se você nunca fez, é interessante. Tem um material próprio do Ministério de Formação. O Pio fez esse na Rensa, lá quando ele era coordenador, lá atrás. Trabalho dos temperamentos. Faz parte do autoconhecimento. Mas é interessante abordar separado, para dar tempo de digerir, essa coisa toda. Levar a conhecer seu temperamento para se trabalhar melhor. Esse é o objetivo. A dimensão psicossocial ainda, né? Afetividade, conhecer seus afetos, seus sentimentos, conhecer como isso desperta nos relacionamentos, tanto na amizade, convívio familiar,
namoro, casamento, enfim. E aí a gente entra nos relacionamentos. Conhecer os níveis, tipos, aprender a viver, relacionamentos saudáveis, etc. Um encontro que é interessante, encontro com o irmão. Né? Ter um namorado é preciso, que até aqui traz algo interessante. O FIJ aborda isso tudo, mas o namorado é preciso traz até aqui. E aí a sexualidade. O que é sexualidade? Como funciona? Busca viver uma sexualidade integral. Diferença entre afetividade, sexualidade e genitalidade, que são coisas totalmente diferentes. E aí a gente entra na dimensão mística, a relação com Deus. O encontro que tem na renovação formativa e encontro com Deus. A necessidade do jovem ser igreja. Pode abordar temas mais espirituais voltados à realidade da juventude. Santos jovens e que evangelizaram os jovens, jovens da Bíblia, práticas espirituais. Né? Pode falar sobre a escada para o céu, pode falar sobre virtudes, e aí vai. Práticas, jejum, oração, santo terço. Igreja, catequeses mais voltadas ao conhecimento teologal. Se você tiver feito uma perseverança com eles, isso aqui muitas vezes já vai ter abordado praticamente tudo. Então você só vai ter que acrescentar. Olha aí que coisa boa. A dimensão sociopolítica ecológica, que quase ninguém gosta de falar na renovação. É a relação com a sociedade. Fé e política. Lembrando que fé e política não é um partidarismo. Né? Cuidado para não ter doutrinação política. Mas falar de questões da sociedade como um todo. Fome, miséria, distribuição de renda, auxílios sociais, esmolas, atuação junto com entidades sociais, relação com o meio ambiente, conscientização e atuação nessa questão. Nessa dimensão, é interessante fazer algo concreto. Porque senão fica só falando sobre o tema ali, fica parecendo, sei lá, coisa de serviço social. Não, mas é propor algo concreto, falar sobre a importância da caridade. Olha, a caridade pode entrar aqui. Né? As obras de caridade, as obras de misericórdia. Beleza? E a dimensão de capacitação. Projeto de vida pessoal. Se você não sabe, você vai descobrir o que é daqui a pouco. Assim, pelo vídeo do YouTube. É uma organização da vida. É um projeto para a sua vida. Ensinar o que é, como faz, sua importância, como seguir, etc. A importância da formação pessoal, acadêmica, profissional. É muito comum termos muitos irmãos alienados, que não buscam uma formação para a vida. E aí vão viver uma vida mais ou menos. Fazer uma faculdade é importante, escolher uma profissão, ter um discernimento, né, dentro das aptidões. E formar profissionais capacitados, através de um trabalho motivador. A formação ministerial entra aí na capacitação. Então, e a gente concentra em qual? No Ministério Jovem. Preparar já o campo para novos líderes, sabe? Novas lideranças, novos coordenadores, novos formadores, novos evangelizadores. E aí começa com temas mais básicos. Lembrando, tá na querigmática. Nós não estamos capacitando e treinando pessoas que vão exercer e integrar a equipe jovem naquele momento. Mas é mais passar um melzinho para que ele possa se sentir chamado. E aí é essa. O encontro 9.
E aí nós vamos para o encontro 10. Se estiver indo muito rápido, vocês avisam que eu freio. Então, essa é a fase querigmática. Até ali, o fim da perseverança. Isso aí é aproximadamente um ano e meio da vida do jovem. Você tem tempo, mas é emergencial. Não pode deixar passar muito tempo. E aí, depois que passa por essa fase, que é a fase querigmática, ele passa para essa aqui, ó, que é o módulo básico, que é a fase catequética. E o que acontece na fase catequética? Ela é caracterizada por dar passos para aprofundar os novos conhecimentos, né? A experiência comunitária, do estudo e do conhecimento para melhor enraizar sua fé crescente. Maior inserção dos jovens na comunidade e no grupo. É nessa fase que desperta no jovem a importância de sua participação na igreja como um todo. Então, acontece aí a formação básica, que também deve ocorrer no grupo de oração ou na forania, ou região. Né? Mas é depois do aprofundamento de dons, no mínimo. Preferencialmente também a perseverança. É a antiga Paulo Apóstolo. A gente sempre tem que falar assim, porque tem gente que ainda é dessa época. É a escola permanente de formação. É onde vai entender toda a história da renovação carismática, toda a característica, o que é o grupo de oração bem aprofundado. Manifestação dos carismas, de forma mais aprimorada, mais técnica. É, vamos dizer assim, o ensino médio do servo. Tá bom? Se você não fez, procure a sofrania para fazer. Isso é o que acontece por conta do grupo. Já o Ministério Jovem, lá uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, está realizando o quê? Atividade de vivência fraterna, não só uma vez por mês, né? Direto. Vamos comer cachorro-quente? E vai encaminhando para esse processo. E aí a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Agente da construção de civilização do amor, discipulado e missionariedade. Missionariedade, sem confundir a palavra. E também tem os materiais. Vamos lá. O serviço. Mesma coisa, pastoreio, vivência fraterna. De novo, falando que tem que acontecer sempre. Encaminhamento. Saber das necessidades para participação eficaz. Né? Acompanhar, motivar, se preciso. Ir junto para incentivar. Giovana, eu já fiz. Mas vai de novo. Para motivar. Encontra alguém que possa ir junto. Sempre vai ter alguém da equipe que dá para poder acompanhar. Porque jovem só vai onde tem mais jovem. Quais são os temas? Civilização do amor, discipulado, missionariedade. Outros temas que apresentem ser necessários ou que não tenham sido trabalhados ou aprofundados na fase querigmática. Você pode fazer uma retomada. Entenderam? O que é a civilização do amor? Eu trouxe o projeto num resumo dele aqui. Esse é um projeto para toda a América, tá? E é Conclate que traz para nós. É um projeto e missão. Então, no primeiro momento, ele traz os paradigmas da juventude, que sempre a juventude é tida como etapa preparatória, problemática, potencial transformador, sujeito de direitos, um caminho da autonomia. Então é preciso, além de trabalhar essa disposição para acolher isso, porque até de fato é verdade,
Mas é preciso quebrar paradigmas. É preciso que o jovem não fique preso, não transforme isso num peso. Então é trabalhar para ele ter uma leveza e quebrar alguns paradigmas e ter consciência de si mesmo. E aí depois ele traz os fatores que influenciam, interferem na realidade juvenil. A cultura, a família, a educação, tecnologia de informação e comunicação, ainda mais no nosso tempo. Pobreza, desemprego, migração, violência e juventude. Biodiversidade, ecologia. Outras realidades, afetividade, sexualidade, drogas, alcoolismo. Isso tudo são temas que podem ser trabalhados. Você pode trabalhar a família, a importância da educação, da cultura, valorizar a cultura. Como que ensinar e valorizar a cultura? Leve eles no museu e fale sobre a importância. Você não precisa fazer um encontro sobre a cultura, mas leve a vivência cultural. Tecnologias de informação e comunicação, você pode fazer um tema lá sobre a internet na vida do jovem hoje. E aí você trabalha alguns temas. Você consegue criar algum tema e aprofundá-lo. Viu que a afetividade e sexualidade veio de volta? Ele não morre. Mas sempre é interessante você ver qual área específica precisa. Né? Por exemplo, você pode fazer um dia uma discussão sobre homoafetividade. E leva alguém que tenha domínio para fazê-lo, com visão cristã. Como eu digo sempre. Porque às vezes leva um psicólogo, nada a ver, alheio, e fala nada a ver. Eu ia falar uma palavra aqui, mas deixa para lá. Vocês já sabem. Então, é isso aí. Tem que ter princípios a pessoa que a gente levar. Não só dominar o tema, mas dominar o tema segundo os princípios cristãos. Depois, as polaridades que os jovens vivem. Complexidade e liberdade. A juventude é um momento de descoberta, de se libertar. Mas até onde vai a liberdade? Eu sou livre para quê? Para escolher entre o bom e algo melhor ainda. Olha aí, o relativismo é algo que domina na juventude hoje. É interessante trabalhar, trazer, levá-los a essa profundidade. Proveito individual e solidariedade. Para não crescer sozinho, mas também não perder nada. O amadurecimento da fé dos jovens nesse contexto. Olha aí, que tanto de tema que você pode trabalhar. O jovem e a fé. Tá uma discussão legal. Civilização do amor, ainda. Eixos temáticos. Processo de educação na fé. Projeto de vida, olha ele de novo. Caminho vocacional. Quando coloca a pastoral da juventude, geralmente surge um preconceito em nós aqui, né? Porque teve um grupo específico que se apossou deste termo. Mas pastoral da juventude não é APJ. Tá bem? O Ministério Jovem faz parte da pastoral da juventude. A realidade, cultura, discipulado, missão. Olha, é um tema interessante trabalhar. Trabalhar com o conceito, a consciência de que todos nós somos missionários. Assessoria e acompanhamento. Formar, capacitar os jovens para fazer esse trabalho aqui, ó, com os outros jovens que vêm depois. Espiritualidade e missão. A espiritualidade do jovem, a missão do jovem. E trabalhar também os meios específicos dessa evangelização dos jovens, né? Capacitar outros jovens para isso. E trabalhar
para que os jovens tenham essa consciência de trabalhar isso aqui, ó, pastoral de adolescentes, para cuidar de quem vem depois. Né? Que no nosso caso, a evangelização de crianças e adolescentes vem, mas o Ministério Jovem pode abraçar e deve, para haver uma integração. Outros temas, a revelação de Deus Trino, especificamente, cada pessoa da Trindade, Deus horizonte dos jovens, Deus Filho, caminho para o horizonte, Deus Espírito Santo, força animadora do caminhar. Isso tudo são temas que estão especificados lá. Você é obrigado a fazer todos? Não. Mas leve o jovem a essa experiência, a conhecer o que é a civilização do amor aqui. Construir a civilização do amor. E a importância da eclesialidade. Eclesialidade. É difícil eu falar e depois me ouvir aqui, embola. Quando a palavra é grande. Então a eclesialidade. Inserir o jovem na igreja. A ser um catequista, a ser um evangelizador, ser um pregador, ser um músico. E aí é importante fascinar-se pela juventude. Criar esse fascínio, esse espaço de aproximação, de escuta, de discernir junto, de converter-se e comover-se com ela. É preciso. E é possível. Esse é um momento que não é necessariamente um tema, mas é a forma como atuar. As opções pedagógicas, convocar para a vida em comunidade, apresentar uma espiritualidade que provoque uma mística. A porta de entrada, o lúdico e o belo. A criação de comunidades de amigos no Senhor. Isso tudo que vai levando o jovem a permanecer. Ele começa a encontrar iguais a ele. Pessoas que caminham igual a ele, junto com ele. Que o compreende. É grande esse projeto, né? E eu li o resumo, não li ele inteiro não. Eram uns 300 páginas. Então as características, é importante a gente construir uma amizade concreta. A festa, não no sentido de oba-oba, mas no sentido de alegria. Né? O grupo, a comunidade, a fidelidade, a doação, isso tudo é preciso ser construído nesse momento. E aí, para acabar, a civilização do amor, a experiência de Jesus vivo e presente, a ação do Espírito, a experiência de fé na igreja, no encontro pessoal com Cristo, geradora de conversão, geradora de discipulado, discipulado em comunhão. Anúncio missionário. E aí a gente chega aos modos de cultivar a espiritualidade. Liturgia e a vivência sacramental. Inseri-los na missa, fazer encontros litúrgicos e paralitúrgicos. Tinha alguém querendo entrar aqui? O meu... Ah, tá. Ô Manu, esses agora são na fase catequética. É depois que a pessoa já terminou o aprofundamento de dons e, preferencialmente, a perseverança também, que é paralela ao grupo. Tá? Seria nos incendeias. Tá bom? Então, essa liturgia, paraliturgia, vivenciar isso. Celebração dominical, estar junto, motivar o jovem, ir junto. O amor e a devoção à Virgem Maria, retiros, vigílias. Olha, pode fazer vigília, mas é interessante que ela não substitua o incendeia. Incendeia é outro momento.
mas pode fazer vigília. E é ótimo. Leitura orante da Bíblia. Olha lá o projeto Amigos de Deus. Oração pessoal e comunitária. Vivência do anúncio, da participação e do compromisso. A opção pelos pobres. Essa frase soa aos nossos ouvidos como outras realidades teologais de dentro da igreja que não são bem aceitas. Só estamos entre nós mesmos. Soa como TL. Mas não. A opção da igreja é a mesma opção de Cristo, pelos pobres. Pobres e pecadores. Opção por mim e por você. Tá bom? E aí depois o caminho de discipulado. Que a gente já viu lá no YouTube. A pessoa do mestre, a pessoa do discípulo, o encontro e a escolha decisiva, caminho necessário e a configuração profunda. Isso tudo é na fase catequética. Você está fazendo discípulos, né? Ele está se formando para ser servo do grupo e você o está formando mais profundamente para ser um jovem discípulo missionário. E aí a gente acaba o encontro 10. Só falta mais um. Espera aí. E aí a gente chega no encontro 11. Vou gritar igual o Jacan. Tá me ouvindo? Estão comigo? E aí vamos lá para as últimas duas fases. A fase específica e depois a fase adulta, tá? Essa fase específica, ela é caracterizada por um discernimento a que ministério servir? Música, pregação, intercessão, cura e libertação, ministério jovem, formação, evangelização de crianças, que a gente chama de acolhida lá no grupo, que é promoção humana. Vocês são a vergonha da profissão. É isso aí. Mas tem que ter foco. Nós somos do Ministério Jovem. Nós queremos que os nossos jovens sejam o Ministério Jovem. Ele pode até exercer mais de um. Mas é interessante ele ser um evangelizador. Até para perpetuar o ministério ali. É um enraizamento no grupo de oração. Enraizamento. É um conhecimento mais profundo do ministério jovem. É uma mudança de consciência. De formando a formador. Daquele que apenas recebe para aquele que leva algo. Então, é o momento da gente entender que a esponja passou acumulando, que agora a gente começa a apertar e passar o conhecimento. E toda a experiência vivida. E não estancar em nós, mas... né? É uma propriedade da esponja. Não somos reservatórios. Nós somos aqueles que passam. Né? Guardamos, inclusive sempre uma parte vai ficar em nós, mas também passamos. Passa de espectador para protagonista. E aí encaminha-se o jovem para as formações ministeriais. Quem que dá a formação ministerial? A forania. Inclusive a gente até conversou sobre isso. Nós estamos terminando essa turma para que no ano que vem as foranias sejam as formadoras, não mais a região. O Ministério Jovem
forma suas novas lideranças. Esse é o momento. Mas não deixamos de pastorear, de fazer vivências. Isso aí já passaram 2 anos, mais ou menos, de caminhada, ou mais. Depende da realidade do grupo. E aí, fazemos tudo isso, não é? E aí prepara que o jovem avance e progrida como pessoa. Dá suporte para que surjam novas lideranças para a RCC, a igreja e a sociedade. Preciso formarmos líderes para a sociedade. Quais são os temas? Identidade carismática, moções proféticas para a juventude. A gente já viu esses aqui lá no YouTube. Lembra? A importância de um serviço específico para a juventude na RCC. Esse aí a gente viu aqui. Então, quer dizer, você já começa a formar servo mesmo do Ministério Jovem. E aí vem as formanças. A formação das lideranças, formança. As formações das lideranças. Começa a fundir palavra. O cérebro já não está funcionando. E aí começamos a ensinar como evangelizar os jovens a partir do grupo de oração. Isso é para ensinar. Por quê? Porque é ele que vai fazer isso daqui a pouco. Como atrair novos jovens para o grupo de oração. Reuniões de incendeias nos grupos de oração misto. Você vai ensiná-lo a fazer. E aí como é promover a informação integral do jovem? Olha, ele já foi formado e agora você vai formar a respeito dela. Entendeu? É o que a gente está fazendo aqui. E aí você vai falar sobre afetividade, sexualidade à luz da teologia do corpo. Olha só, é um dos últimos pontos, dos últimos pontos, dos últimos tópicos, tá? Que você vai trabalhar. Aí você vai aprofundar mais. Eu vou fazer vídeo sobre isso para nós, tá? E aí vai estudar o RCC Responde 12, orientações para o serviço com jovens no grupo de oração, que é a base desse material aqui. E a consciência de ser dispensador dos conhecimentos, não portador dos mesmos. A necessidade de passar os conhecimentos para o amadurecimento de novas lideranças, pois você não é eterno. Se você ainda pensa assim, não vou passar para eu ser o único, em nome de Jesus, caia por terra. E se você tem medo de passar, em nome de Jesus também caia por terra. Se você tem vergonha, em nome de Jesus caia por terra. Você é o dispensador. Você é um canal, tanto do Senhor quanto nosso. Tanto quanto arquidiocese, quanto região e até mesmo quanto forania. Você que é o representante naquele local. São as nossas mãos, nossos pés, a boca que fala. Se tem um recado, passe o recado. E aí a gente vai falar sobre os ministérios diversos. Você pode convidar o jovem a participar da reunião de algum ministério, se já não tiver algum discernimento. Que aí ele conhece e ele vê qual que é o melhor para ele. Eu gosto de dizer que se está em dúvida de qual ministério, comece pela intercessão. É lá que o mistério mora. E aí, a última fase, que são os novos chamados, a fase adulta. Essa fase é caracterizada por quais dimensões, né? É a consciência formada a respeito do protagonismo leito na igreja, a respeito da diversidade de dons, carismas e ministérios, a inserção profissional. Os jovens são chamados a serem lideranças em outras instâncias, tanto eclesiásticas, carismáticas,
quanto profissionais. Ele vai se tornar uma liderança, esteja onde estiver. E é isso. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, abra seu microfone. Eu sei que o tema foi pesado, mas ainda estamos dentro da projeção, que eu falei que é até 10h20. Glória a Deus. Eu vou fechar aqui o vídeo para formação, para colocar lá no YouTube para quem não está.